Cara, com certeza. Nesse momento é essencial a presença desses medalhões no campo, né? Muito mais do que pelo que eles fazem com a bola no pé, mas também a questão psicológica para os outros jogadores e para o torcedor, né? Que quando vem esse cara no campo, imagina você, né? Um zagueiro, um volante, olhar lá para frente e ver o Bruno Henrique e o Gabriel. Ou você olhar lá para frente e ver o Vitor Gabriel. É claro que até o jogador psicologicamente pode sentir essa diferença, porque ele sabe que algum problema dentro de campo ele vai ter sem a presença deles, ou melhor, sem a presença deles, e com a presença deles, a chance desses problemas diminuírem acabam sendo muito maiores. Né? Então a gente sabe dos números, né? Os números são bem expressivos, são inclusive assim, são diferentes do que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro, por isso que a gente tem tantas recordações dessa dupla, né? Recordações recentes, mas com certeza a diferença que eles fazem vai além do campo e bola. Né? E para o Renato, cara, eu estava escutando agora o comentário do Felipe, né, que ele não aceita o fato do time estar jogando mal, ele não aceita o fato dele estar cometendo alguns erros na beira do campo, de escalação e principalmente substituições, a questão dos improvisos que ele vem fazendo, no meu modo de ver, desnecessários. Então, assim, a presença deles é muito importante. E tem um outro ponto, né? A gente está em vias de grandes decisões, principalmente a decisão da Libertadores, né, que é a grande cereja do bolo. E a gente precisa desses caras em ritmo e prontos para jogar uma final de Libertadores. A gente precisa mais do que eles estejam em campo, a gente precisa que eles estejam 100%. E para isso, é agora que eles têm que voltar a jogar, é agora que eles têm que voltar a adquirir ritmo e adquirir confiança. Eu sei que a gente vai falar do Pedro, mas a questão da confiança depois da lesão, ela também é um fator essencial na vida do atleta. Então, estou muito feliz com a volta desses caras e, sinceramente, acredito muito na vitória, já acreditava, mas com eles em campo, a crença minha, eu tenho certeza que é do torcedor, vai lá em cima. Marquinhos, bom dia a todos. Beleza, Brunão, beleza, é isso, é uma volta importante para dar esse ânimo, né, Letícia? Agora, claro que a gente está falando de Copa do Brasil, mas, por exemplo, se você pegar e olhar o fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro, que a gente joga contra o Atlético Mineiro no sábado que vem, vai ser uma final literalmente antecipada. O Flamengo despencou e caiu na tabela visualmente ali, está em quarto. Bem verdade, com 3 jogos a menos do Fortaleza, 3 jogos a menos em relação ao Palmeiras e 2 jogos a menos em relação ao Atlético Mineiro. Mas, visualmente, o jogador, ele olha, né, a princípio tem que olhar essa situação e falar, pô, peraí, a gente estava ali em segundo, por mais que tenha jogos a menos, mas agora a gente está em quarto, inclusive até saldo de gols também caiu um pouco. Isso aí pode ser uma virada, isso aí pode ser o crucial para os jogadores poderem ligar esse alerta e falar, olha, então estamos sendo cobrados, estamos caindo na tabela, a gente tem que ir para cima e tem que começar já na quarta-feira, pegando essa vaga na final e no sábado contra o Atlético Mineiro, né, Letícia? Exatamente. O Flamengo tem uma semana de 2 decisões, né, Marquinhos? Dá bom dia para o Bruno e Chico também. O Flamengo tem uma semana de 2 decisões muito importantes. Primeiramente, essa decisão quarta-feira para a final da Copa do Brasil. Eu acho muito importante, inclusive, quero parabenizar a torcida do Flamengo de estar fazendo toda essa movimentação de buscar e tentar apoiar o time, fazer sua parte, né? Estão programando aí corredor de fogo, etc., desde a chegada do ônibus até o processo lá dentro da torcida do Maracanã. Isso, querendo ou não, tenho certeza que vai mostrar para o time do Flamengo que o momento da virada de chave tem que ser agora, como o Marquinhos bem colocou. O Flamengo, após esse jogo da semifinal contra o Atlético Paranaense, vai ter uma maratona no mês de novembro de jogos aí, até a final da Libertadores. Então, é jogo em cima de jogo. Se o Flamengo quiser virar e fazer esses 3,5% de chances de um título brasileiro, quem sabe, começa no confronto final de semana que vem, direto contra o Atlético Mineiro. E daí em diante engatar uma sequência de vitórias, porque não adianta a gente torcer para o time adversário, que inclusive está jogando bem, está jogando com vontade, se a gente não faz a nossa parte, principalmente dentro de casa e contra rivais de média tabela para a zona de rebaixamento. Então, isso é muito complicado e o que a gente espera ver nessa semana em diante é totalmente diferente. É um time com mais garra, com mais vontade, sangue nos olhos, determinação, intensidade, marcação o tempo todo. E mesmo com a ausência do Arrascaeta, mesmo o número de gols caindo bruscamente, né? 80% o rendimento com a Arrascaeta, 60% sem a Arrascaeta, 88 gols com a Arrascaeta, 44 sem a Arrascaeta, ou seja, é uma queda muito brusca, mas mesmo com tudo isso,
Temos o retorno aí de Bruno Henrique e Gabigol, possivelmente para a partida de amanhã. Bruno Henrique já está bem, já está recuperado, já está treinando com o time, não vai estar 100% do ritmo, mas a entrada dele e os momentos que ele puder ficar em campo, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença, junto com o Gabigol, que eu espero que esteja ligado, que esteja motivado, e o casamento lá na frente, eles dois se completam, né? Então, isso, querendo ou não, dá uma confiança a mais para a gente, torcedor, para acreditar que o Flamengo vai passar e vai passar bem, convencendo aí nesse jogo de quarta-feira. Não, o que eu ia dizer é que o Flamengo já bateu as metas, né, Marquinhos, com as colocações com a final da Libertadores. Eu acho que até superou, porque tinha colocado que semifinal de Libertadores no orçamento lá, né? Semifinal, Copa do Brasil, não me lembro se era final ou semifinal, mas já bateu as metas. E quanto ao brasileiro, a diferença entre você ser... Era semifinal também. Né? Mas no brasileiro, entre ficar entre os 3 ali, né? Entre o primeiro e o terceiro, a diferença de premiação é muito pequena. É diferente da Copa do Brasil e da Libertadores, né? Óbvio que a gente quer ser campeão brasileiro, tricampeão brasileiro. Mas em termos financeiros, o campeão ganha mais, só que a diferença do primeiro para o segundo e o terceiro não é tão grande, é uma diferença pequena ali de orçamento. Então o Flamengo já bateu todas as metas ali que colocou no orçamento ousado, né? Inclusive, um orçamento ousado, previsão de público já no... Como foi? Em abril, né? Não foi em abril que eles tinham colocado em abril de público? Ô, Rogério, o que pesa no brasileiro hoje, no meu ponto de vista, fora da Libertadores o Flamengo não vai ficar, pelo brasileiro. Tá? Mas, qual a diferença? No G4, você tem aquela tranquilidade de você entrar direto na fase de grupos. Você tem, por mais que o Flamengo não ganhe o brasileiro, mas tem que cobrar, a gente tem que cobrar que esse brasileiro tem que vir, os jogadores têm que se doar ao máximo e vão se doar ao máximo por esse brasileiro, mas se acontecer do Flamengo não ser campeão, a gente tem que ficar entre os 4, porque se a gente ficar do 5º para lá, tudo bem que possa ser que tenha um G9, um G7, o Flamengo ficar em 5º, 6º, 7º, o que é que pode acontecer? O Flamengo tem que começar a jogar em janeiro, e esse problema todo que a gente está falando, esse problema todo que a gente está reclamando aqui, que o próprio Renato reclama demais, voltar a acontecer em 2022, né, irmão? Pois é, e você ainda tem uma final de Copa do Brasil que deve acontecer depois que o brasileiro terminar, ou seja, vai estender ainda mais o calendário. Tem em fevereiro, caso o Flamengo seja campeão da Libertadores, e vai ser, estou confiante, porque estaremos lá, Marquinhos, porque eu vou cobrar, falar, vamos cobrar, vamos começar a jogar bem, porque a gente vai estar lá e a gente é pé quente, hein? Então vocês têm que jogar bem nesse negócio aí. Em fevereiro tem Mundial, ou seja, uma pré-Libertadores está totalmente fora de cogitação, né? Mas eu não acredito, não. Acho que o Flamengo vai pegar uma reta final de brasileiro aí forte, e precisamos muito vencer amanhã, mas sábado é outra decisão contra o Atlético Mineiro. A gente vencendo esse jogo, ainda tem campeonato para rodar, tem muito jogo por fazer, bota uma pressão no Atlético, então o sábado vamos fazer o Maracanã tremer naquele negócio, lotar o Maracanã na capacidade permitida, apoiar até o final, que ainda tem muito jogo pela frente, cara. Ainda tem muito jogo pela frente. Então, eu ainda acredito, tá? Dificultou? Sim. Os 2 jogos... ainda tem 2 jogos por fazer. Eu não gosto muito disso, eu acho que o Flamengo saiu muito prejudicado. Primeiro porque o Atlético abre uma diferença grande. E aí você está sempre tendo correr atrás. Porque você correr atrás com 10 pontos é uma coisa, né? Você correr atrás com 4 pontos, botando pressão, vencendo, ficando a 1 ponto, e aí o Atlético, sabe, é completamente diferente. E aí você poderia pegar um Grêmio no início do campeonato, né? Um Grêmio jogando um pouco mais leve, sem tanta pressão, e agora você vai pegar um Grêmio desesperado, lutando contra o rebaixamento, né? O que torna o jogo, ao meu ver, mais difícil para o Flamengo. Então, eu acho ruim esses jogos que foram adiados, né? Então, isso daí prejudicou um pouco o campeonato do Flamengo. Mas dá para chegar, dá para tirar a diferença. Tem que ganhar a quarta, passar para a final, tirar um peso das costas, porque aí a gente já não vai ter... A gente vai estar nas 3 competições, mas só vai estar esperando. Você vai ter um jogo na Libertadores por fazer, no dia 27 de novembro, faltando um mês para esse jogo, e vai ter que concentrar no Brasileiro, porque a Copa do Brasil, sabe-se lá quando vai ser essa final aí. Então, não vai ter mais essa desculpa que estamos em 3 competições, vai estar todo mundo no mesmo barco e vai ter a dar uma aliviada. Quer dizer, não vai aliviar por conta dos jogos que o Flamengo tem por fazer, né? Então, você, numa semana que você descansaria, você vai ter que pegar o Atlético Paranaense, no que faltando, vai ter que pegar na outra o Grêmio. Então, você não descansa tanto assim. Mas, uma vez que esses jogos sejam cumpridos,
né? Eu acho que o Flamengo pode até ter mais tempo para treinar, pelo menos pegar uma semaninha, descansar, recuperar alguns jogadores, né? O foco total agora é a final da Libertadores, óbvio. Mas essa semana aqui, vamos esperar passar esses 2 jogos contra Atlético Paranaense amanhã e Galo no sábado, que aí o Flamengo respira, de preferência ganhando os 2, e foca novamente e segue em frente aí nas competições. Existe um problema a ser consertado, mas vai ser consertado jogando partida após partida e com a torcida cobrando, a torcida em cima cobrando o que tem que consertar. Um time que a gente sabe que sabe jogar futebol, um time que a gente sabe que tem condições. Agora precisa acordar, tem que acordar, né? Matematicamente tem chance. O Flamengo faz um jogo sábado contra o Atlético Mineiro muito importante, que vai ser um divisor de águas. Literalmente esse jogo vai ser um divisor de águas. O Flamengo ganhando esse jogo, o Flamengo, né, cai de 13 para 10 pontos. E aí o Flamengo, logo na sequência, faz 2 jogos atrasados do Flamengo, adiados. O Flamengo faz 2 jogos. Então, em uma semana sem o Atlético jogar, o Flamengo pode cair, ganhando o Atlético, pode cair de 13 para 4 pontos. Então, como abandonar, né, Letícia? Ainda mais isso que o Ruggeri falou. O Flamengo vai jogar contra o Atlético Paranaense e vai ter uma semana para correr atrás aí desse prejuízo. Esse matematicamente possível é porque o Flamengo está com jogos adiados. Se não fosse o caso, eu tenho certeza que chance não teria mais. Mas devido a estar os jogos adiados, eu acho que o grande confronto e o que vai decidir de fato se o Flamengo ainda está vivo ou não para ganhar o Campeonato Brasileiro é o Atlético Mineiro no jogo aí final de semana. Se der um empate, sinceramente, pelos confrontos que o Atlético tem, pelos confrontos que o Flamengo tem, pelo futebol apresentado, não acredito que seremos campeões do Brasileiro, mas como o Surtados Raiz aí bem falou, mas segundo colocado, terceiro colocado, a premiação é alta e é tão importante quanto além da classificação para a Libertadores. Mas eu acredito, tá, Marquinhos? Eu acredito porque eu não tenho tanto tempo acompanhando o Flamengo em muitos títulos, porque eu sou nova nesse sentido, mas em 2009, quando eu era ali criança, eu vi um Flamengo arrancar com um time que não era um dos favoritos para ganhar o Campeonato Brasileiro, mas com o comando de Pet e Adriano, o Flamengo chegou e no último jogo teve aquela virada espetacular com gol de cabeça de Ronaldo Angelim, comemorei igual uma doida, chorei muito e vi que o Flamengo é isso, é entrega e raça. Quando os jogadores querem, eles conseguem, só basta querer, e se eles tiverem um pouco de ambição, isso também é muito importante, porque se você vê, não é só jornalista que está deixando claro que o Atlético já ganhou, não é só torcidas rivais, tem muita coisa nos bastidores inflamando para isso, e o jogador do Flamengo que ouvir, que levar isso para si, eu tenho certeza que vai jogar com mais força de vontade ainda. Além disso, o Flamengo tem 2 confrontos difíceis, né? Porque o Grêmio está numa situação complicada, com certeza vai jogar dando a vida, está numa situação aí de rebaixamento. Tem o Atlético Paranaense, que a gente já viu que é um time cascudo, é um time difícil de se jogar, principalmente quando está com os seus jogadores considerados titulares. Mas mesmo assim, se o Flamengo tiver garra dentro de campo, eu confio no nosso time, eu confio na nossa potencialidade, na nossa qualidade, para a gente reverter essa situação. Mas tudo isso vai passar pelo jogo final de semana, no confronto direto contra o Atlético Mineiro. Uma vitória no Maracanã, além de dar força de vontade, garra e acreditar, ainda dá uma confiança bastante para os nossos jogadores e para os torcedores também, que eu sei que tem muitos aí que estão desacreditados pelo futebol que o Flamengo, pelo futebol pífio que o Flamengo vem apresentando.